Sejam muito bem-vindos ao módulo 4 do nosso minicurso. Até aqui, a gente já aprendeu a criar um personagem com movimentação avançada e também a gente criou, na última aula, né, os inimigos que patrulham e até mesmo perseguem esse jogador quando ele se aproxima dele, né? Agora é a hora de realmente dar cara de jogo para isso tudo. Nesse momento, a gente vai trabalhar, nesse módulo, a implementação de três coisas muito importantes. O sistema de vida do player, o método de pontuação através de algum coletável e também fazer a ligação disso tudo, né, com colisões. Quando o inimigo encosta, o player perde vida, quando o player coleta algum item, ele ganha ponto e etc. Então, até o final do módulo, o jogo que você está desenvolvendo, ele vai ter desafios reais, né? O jogador ele pode perder, ele pode pontuar, e isso vai ver isso tudo acontecendo na tela através de uma HUD, e isso vai ser muito bacana. Então, vamos lá? Bom, começando pelo player, eu vou abrir aqui a cena do player. E o script que a gente criou no módulo 2, que é basicamente esse daqui, né? Eu acho que não tem tanta coisa tão complexa, né? Só uma movimentação baseada em aceleração, velocidade máxima e etc. Então aqui a gente já viu tudo que a gente tinha pra ver. Agora a gente vai transformar esse personagem em alguém que pode tomar dano, porque hoje ele só tá se movimentando, ele não tem uma vida definida, né? E a gente também vai fazer a lógica de ganhar pontos, que é a parte de coletar algum item e ganhar alguma pontuação com base nisso. Então aqui a gente já vai começar de cara a trabalhar com algumas variáveis, como por exemplo a vida, vai ser um inteiro, tá? Vamos trabalhar com a vida inteiro. O score, que é a pontuação, que também é um inteiro. E a gente vai ter um HUD. Vai ter um HUD, beleza? A gente precisa, na verdade, de mais uma variável aqui, porque essa aqui é a vida atual dele. Então a gente precisa do valor da vida máxima. Esse valor da vida máxima, ele pode sim ser um export, pra gente trabalhar com ela através da interface do Inspector, beleza? Então aqui vai ser um Max Health. A gente pode denominar como 3 por enquanto. Então basicamente aqui, né, como eu tinha dito, o Max Health, ele é a quantidade máxima da vida do jogador. O Health vai ter a vida atual do jogador. E o Score vai ser o valor de pontuação dele, assim como o Node vai ser o HUD que a gente vai estar trabalhando de forma visual. Agora a gente tem que basicamente inicializar isso tudo quando o jogo começa. Então, além da função de Physics Process, a gente vai criar aqui... Criar não, porque já está implementado. A função de Ready. Ready. Isso. Ela vai retornar um void. A gente coloca essa setinha para falar o que ela vai retornar. Ela não vai retornar nada, por isso que é um void. E basicamente a gente vai adicionar a nossa vida atual como a nossa vida máxima. Ou seja, ao compilar o jogo, ao rodar o nosso personagem, ele vai pegar a vida máxima e adicionar para ele, somente uma vez. Depois disso aqui a gente vai trabalhar pegando o HUD. Então a gente pode chamar a função getParent. E a gente vai dar o getNode. Por enquanto a gente não tem esse nome, a gente vai chamar de HUD. E aí a gente vai chamar o update HUD também, que é uma função para poder atualizar a HUD na interface pra gente. E essa função a gente vai criar ela logo abaixo aqui do Physics Process. Então aqui a gente vai ter um func update HUD, que vai retornar também um void. E que vai verificar, né, se esse HUD ele existe, ou seja, se ele é diferente de nulo. O HUD que a gente criou a variável lá em cima. E caso ele exista, a gente vai dar um HUD.updateHUD. Vai ser uma função interna do HUD, passando a nossa vida e a nossa pontuação também. Faltou 2 pontos aqui. Então essa função basicamente pega os valores que a gente tem aqui no player e repassa esses valores para dentro da HUD, caso ela exista, né, se ela não for nula. E aí a gente vai criar essa HUD depois e implementar essa função aqui, mas a gente já pode deixar isso basicamente pronto. Agora a gente vai criar outras duas funções bem importantes, que é em relação à vida do personagem, ao dano.
que é a função take damage. A gente vai receber um amount, ou seja, um valor que a gente vai tomar de dano. Não vai retornar nada. E a gente vai ter a função também chamada add score, que vai receber um valor e não vai retornar nada também. Beleza. Começando aqui pela take damage, a gente vai basicamente pegar a health atual menos o valor do amount. E a gente tem que ter uma preocupação aqui, que aqui nascem os bugs, que se esse amount for maior do que a nossa vida atual, a gente tem que atribuir o valor da vida atual para zero, para não ter nenhum tipo de bug. Então, se a vida, por acaso, ela ficou menor que zero, a gente coloca ela em zero. Bem simples. Aqui tem 2 pontos. A gente vai chamar a nossa função de update HUD, basicamente para atualizar a nossa HUD. E caso essa vida ela chegue a zero, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, se a nossa health ela for menor ou igual a zero, a gente vai liberar esse nó. Então a gente vai tirar ele da memória, o player simplesmente vai sumir. Claro que aqui a gente pode implementar futuramente melhorias, como por exemplo, fazer uma animação diferente, aparecer um menu de morte para reiniciar e etc. Mas por enquanto a gente vai só pegar na árvore, get tree, vai dar o reload current scene, ou seja, vai reiniciar a cena atual, a cena main, porque o personagem vai ter morrido, então tem que começar do zero de novo. Bem simples. E aqui no Edge Score, acho que é basicamente isso, né? Que a gente tá atualizando a vida. Cadê? A gente tá atualizando a vida, a gente tá resolvendo um bugzinho, a gente tá atualizando o HUD. E a gente tá reiniciando a cena caso o personagem morra. Já o Edge Score é bem mais simples, né? A gente vai basicamente pegar o score e adicionar o amount. E a gente vai chamar o nosso update HUD. Bem simples também. Tá dando um erro? Fala que não tem efeito por causa que aqui é menos igual. Eu tinha colocado menos mais sem querer. O health menos o valor do amount. Perfeito. Então, basicamente, no take damage, a gente tá diminuindo a vida do jogador pelo valor recebido. A gente garante que ela não fique abaixo de zero, como a gente viu. E a gente atualiza a HUD. Caso ele chegue a zero ou um valor menor, né? A gente considera que ele morreu e renasce e recarrega a cena. É um game over bem simples, mas é bem útil para começos de jogo, né? Para protótipos. E no Edge Score é bem mais simples, né? A gente adiciona o score com base no amount que a gente recebeu e também atualiza a nossa HUD. Agora a gente vai criar a parte visual disso, que é o HUD em si. O HUD basicamente é a interface que fica fixa na tela, mostrando a barra de vida do jogador, um número de vida e a pontuação do jogador também. Então aqui na main, a gente vai adicionar um canvas layer. Lembrando que você pode fazer isso tudo com uma cena separada, né? Separar isso bonitinho, mas aqui, a fim didático, a gente vai criar na main mesmo. Então a gente vai adicionar um canvas layer, que é um outro componente que trabalha com a parte visual. E a gente vai chamar ela de HUD com letra maiúscula para ficar igual a gente colocou aqui no player, se eu não me engano. Aqui, tá em letra maiúscula. E dentro do HUD a gente vai adicionar uma label para poder relacionar, por exemplo, ao score. Ou os dois, né? Na verdade, parando para pensar, a gente pode colocar aqui vida 3, por exemplo, ponto 0. Não tem problema, a gente pode trabalhar com os dois valores no mesmo item, né? Vamos colocar um pouquinho mais visível. Aqui a gente pode mexer nas settings. A gente clica aqui no vazio, adiciona umas settings. E a gente pode aumentar aqui para, por exemplo, 26.
Bom, agora eu vou criar um script bem simples para esse HUD, que ele vai receber só os valores do play e atualizar o texto na tela. Então vamos clicar aqui, criar um GD script dele. A gente não precisa desse ready. Esse process também a gente não precisa dele por enquanto. Vamos só criar a funçãozinha que a gente está chamando lá, que é o func update HUD, né? Que a gente recebe, se eu não me engano, a health e o score. E a gente não vai retornar nada aqui, a gente só vai atualizar os valores. Então aqui a gente pode dar um label, colocar o cifrão, né, que vai aparecer os componentes da mesma linhagem dos filhos, né? Colocar um ponto text para poder atribuir o valor de texto. E colocar vida e pontos. Bom, para a gente passar os valores que a gente recebeu como parâmetro aqui em cima, a gente faz o seguinte, vamos colocar os dois pontos, né? A gente vai usar o símbolo de porcentagem e o D. O D significa valor inteiro. Então, para a gente atribuir o valor que a gente quer de health, que é inteiro, porcentagem D. O pontos é a mesma coisa, porcentagem D. E para falar qual que é o valor que a gente vai atribuir mesmo, aqui do lado a gente vai colocar a porcentagem, abrir as chaves, o colchete, e vai colocar as duas variáveis em ordem, tá? Então, o health vai vir para a primeira e o score vai vir para a segunda. Se você errar a ordem aqui, vai inverter. Bem simples. É basicamente isso que a gente precisa. Agora a gente precisa tentar criar a hitbox do inimigo, onde vai fazer com que realmente essa vida ela baixe ou não. Então basicamente o próximo passo que a gente vai ter, né, é o passo de fazer com que o inimigo ele cause algum dano quando encosta no player. Vamos salvar isso aqui tudo. E vamos lá no inimigo agora. Aqui o inimigo. A gente vai adicionar... Aqui a gente tem a área de agro, né? Vou colocar agro. Aqui a gente vai ter basicamente a mesma coisa. Então vamos adicionar aqui o nosso área 2D. Vamos adicionar aqui o nosso collision shape. Circular também. E esse cara aqui vai ser o nosso hitbox. O hitbox ele tem que ser bem perto, né, do corpinho do nosso personagem, até porque ele vai dar dano quando realmente encostar. Então aqui a gente tem um hitbox, que é o círculo menor, e o círculo maior é o nosso agro. A gente pode até aumentar ele um pouquinho, que eu vi que na hora que a gente estava jogando na última aula, a gente teve dificuldade, né, porque o círculo estava pequeno. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do hitbox, a gente vai vir aqui na área 2D, vem em nó, e a gente vai adicionar, né, as nossas funções, como por exemplo o body enter edge, conectar. Esse cara aqui, ótimo. E a gente vai adicionar aqui algumas configurações. Então, por exemplo, se o body.name for do player, a gente vai dar um de dano nele, por exemplo. Body.takeDamage, que é a função que a gente criou de tomar dano lá dentro do player. Aqui é a comparação, então é dois iguais. Então aqui é bem simples, né? Se o corpo ele entrou na hitbox e ele se chama player, eu vou dar um de dano nesse cara. Lembrando que a gente criou essa função lá dentro do player e é exatamente isso que está sendo chamado aqui. Bom, e para flechar o módulo a gente vai usar a parte de pontuação, né? Então a gente precisa criar algo que dê pontos ao jogador. Pode ser uma moeda, pode ser um fragmento, qualquer coisa coletável. Então a gente vai criar uma nova cena. Por exemplo, aqui, isso. E a gente vai adicionar um área 2D, por exemplo.
pode chamar de coin. A gente vai adicionar um sprite 2D nela. E também um collision shape, óbvio, né? Bom, como a gente não tem sprite, eu vou ali pegar um sprite de uma moeda e já volto. Bom, eu criei aqui, né, nossa coin, eu peguei lá na Lexels essa imagem. Então, basicamente, seguindo a mesma ideia, a gente vem aqui no Inspector, arrasta a imagem. Ela ficou gigantescamente gigante, mas a gente quer algo bem menor. Então, eu vou realmente fazer algo pequeno aqui para poder pegar. Vou vir aqui no Transform e colocar tudo em 0 para ela ir para o centro. A gente vai trabalhar com o nosso Collision Shape, que vai ser um círculo para combinar com a moeda. Colocar ela um pouquinho maior, quando eu chegar pertinho já pegar. E é basicamente isso. Da parte de componentes, então a gente vai vir aqui criar um script. Vai ser bem simples também, né? A gente vai implementar o body enter edge nela. Então vamos no nó, selecionar área 2D, body enter edge, conecta, tira essas duas funções que a gente não precisa mais. Tira esse comentário. E aqui a gente vai verificar, né, se o body.name for player. A gente vai adicionar o score dele com base na função que ele já existe dentro dele. E depois vai dar um query free, ou seja, a gente vai sumir com essa moeda. Quando a gente dá o query free, a gente libera ela da memória. Aqui é points, não é... Porque a gente não criou a variável ainda, né? A gente tem que definir um valor. A gente pode definir um valor como 1 aqui. A gente pode criar uma variável aqui ou definir um valor. A gente pode definir um valor por enquanto. Ou a gente pode criar um export aqui também. Pra gente trabalhar com ela na interface. Vamos criar. Export var points. Por enquanto ela vai valer 1. A gente pode alterar na interface aqui quanto ela vale. E a gente chama ela aqui dentro do Edge Score. Vamos salvar esse cara. Tá ficando tudo na pasta principal, mas à medida que você for desenvolvendo, você vai organizando isso aqui com mais maestria, separando por pastas e etc, as imagens também. Então, voltando para a moeda, né, quando o player encostar na moeda, a gente chama o Edge Score. Então, a gente adiciona essa função lá no player e depois a gente remove a moeda da face da tela, ela vai simplesmente desaparecer, né? Agora, vamos testar isso tudo junto? Então, vamos lá, a gente tem algumas coisas para testar. Se o player encostar no inimigo, ele tem que perder vida. Quando a vida ela chega a 0, o jogo tem que reiniciar. Se o player coletar moedas pelo mapa, a pontuação ela tem que aumentar. E tudo isso tem que aparecer naquele HUD que a gente criou. Então, antes de qualquer coisa, o inimigo ele já existe aqui, mas as moedas não. Então, vamos adicionar algumas moedas aqui. Pronto. Adicionar algumas moedas. Colocar uma bem aqui no meio para atrapalhar. Outra também aqui. Beleza, vamos lá? Bom, a gente então tem a vida 3 e ponto 0. Se eu passar em cima de uma moeda, ponto zoom. A gente pode testar aqui, direto. Vamos vir aqui no coin. E aumentar para, por exemplo, 2 pontos. Então, não precisava nem reiniciar, mas é porque eu perdi ali. Agora, em vez de 1, 2 pontos. Então, cada moedinha vale 2 pontos agora. Vamos ver o inimigo. Perdi uma vida. Aí, ó, ele tá com um pequeno bug que ele anda rápido quando ele cola o inimigo, ó. Perdi 2 vidas. Vamos morrer pra ver? Beleza, reiniciou. É isso mesmo. Perdi uma vida. Perdi 2 vidas. Vamos pegar as moedinhas. Tem que ficar com 8 no total, né? Eita, morri. 2, 4. Vamos atrair aqui pra baixo. E dar a volta lá por cima. 6 e 8. Então, basicamente aqui a gente conseguiu testar tudo, né?
assim que a gente fecha esse módulo 4 agora, ele não fica dando dano infinito, tu tem que... Olha lá, ó o bug, depois a gente pode resolver isso até nas próximas aulas. Basicamente ele impede da gente locomover, ele fica tão rápido quanto a gente, né? Mas no próximo módulo a gente vai começar a trabalhar com os menus básicos. Então a gente vai trabalhar com o menu inicial para poder começar o jogo. A gente pode criar alguns botões para reiniciar, em vez de só reiniciar como a gente fez. A gente vai deixar o projeto realmente com cara de jogo completo. Eu não vou deixar ele 100% porque a ideia do final do curso é pedir para vocês criarem um jogo com a cara de vocês, implementando o que a gente está ensinando aqui no curso, para ver se vocês conseguiram entender e para tirar dúvidas de vocês também. Mas de qualquer forma, a gente vai estar incrementando, vai mostrar muito mais coisas para vocês. Então, a gente se vê no módulo 5.